A gente traz agora informações dos pedidos de investigação sobre supostos financiadores dos atos criminosos de 8 de janeiro. A Advocacia Geral da União, AGU, ingressou na Justiça Federal com pedido para que os envolvidos sejam condenados em definitivo a ressarcir quase 21 milhões de reais aos cofres públicos. A Tainá Farfan traz os detalhes desse pedido. Boa noite, Tainá. Oi, Felipe. Excelente noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. A AGU pediu à Justiça Federal do DF que a ação cautelar, que já bloqueava os bens de envolvidos acusados de financiarem esses atos criminosos contra as sedes dos três poderes no dia 8, que essa ação seja convertida em ação civil pública, para que eles sejam condenados definitivamente a ressarcirem o valor de 20 milhões e 700 mil reais ao erário pelos danos causados ao patrimônio público. Esse montante foi o valor calculado pelos três poderes, pelo Palácio do Planalto, pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado e também pelo Supremo Tribunal Federal. Essa ação, Felipe, engloba 54 pessoas, 3 empresas, uma associação e um sindicato. E nesse pedido, a AGU afirma que esses envolvidos tinham sim consciência de que esses atos poderiam causar danos, até porque nas convocações já se falava em tomada de poder. A AGU já ingressou com 4 ações contra esses envolvidos de participarem ou de financiarem direto ou indiretamente esses atos criminosos do 8 de janeiro. E em três dessas ações, a Justiça determinou o bloqueio de bens, justamente para tentar preservar ali o patrimônio público. E a AGU, olha só, também deve ingressar em breve com pedido para converter em ação civil pública essas outras 3 cautelares. É isso, Felipe, volto com você no estúdio. Obrigado, Tainá, pelas informações. E a Procuradoria-Geral da República, PGR, pediu ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, a soltura de 12 pessoas presas depois dos atos criminosos do dia 8 de janeiro. O pedido está sob sigilo e, em trechos que a CNN teve acesso, a PGR diz que não há indícios de que essas pessoas comprometeram a ordem pública. A PGR ainda pede que a prisão preventiva seja substituída por outras medidas cautelares. Vamos ao debate. Raquel, começo por você. Como é que você está vendo esses desdobramentos, todas essas investigações? Agora você tem iniciativa da AGU, que é chefiada, evidentemente, por alguém nomeado no governo Lula, e tem também as iniciativas da PGR, ainda sob comando de Augusto Aras, nomeado no governo Bolsonaro, mas cujo mandato, assim como o do Roberto Campos Neto, extrapola e invade aí o governo Lula. Coincidentemente ou não, Aras começou a se mexer, né? Exatamente. Começou a desengavetar as coisas, eu fico feliz com isso. Está correndo atrás. Correndo atrás do prejuízo. Bom, eu fico feliz em ver que a Justiça está cuidando desses supostos golpistas, né? Vamos dizer supostos porque ainda vão passar pelo crivo do judiciário. A gente não pode condenar antes da Justiça condenar. Fico feliz com essa notícia da AGU, de trazer também a responsabilidade civil, né? Junto com a responsabilidade penal, a gente também tem a responsabilidade civil. É preciso que essas pessoas sejam responsabilizadas, que paguem dos seus bolsos, dos seus respectivos bolsos, né? Todos os prejuízos que trouxeram naquele fatídico dia 8 de janeiro, com a destruição das sedes dos três poderes. É preciso que a gente mostre para essas pessoas que o golpismo não é uma opção, né? E que qualquer um que se levantar contra o Estado Democrático de Direito será penalizado civil e penalmente. Obrigado, Raquel. Joel, como é que você vê essa iniciativa da AGU, as iniciativas da PGR também, nesses desdobramentos de 8 de janeiro? É evidente, é uma boa notícia que sim, os envolvidos, tanto quem invadiu quanto quem ajudou a financiar, tem que pagar pelos danos físicos, materiais causados aí no 8 de janeiro na invasão. Mas o que eu sempre gosto de lembrar é esses danos físicos que a gente paga com dinheiro foi a parte menos grave daqueles ataques. Eram ataques, como foi bem lembrado agora na reportagem, descaradamente, abertamente, intencionalmente golpistas, com o objetivo de destituir o presidente brasileiro, provocar uma intervenção das Forças Armadas e, portanto, acabar com a nossa democracia. Isso sim é o real dano que tentaram, felizmente não conseguiram, tentaram causar à nossa República, e para reparar esse, não basta indenização, não basta multa, precisa de prisão. Raquel? Olha, Felipe,
cabível essa indenização, me parece um número adequado diante do tamanho do dano que foi causado, né? Nós estamos falando aí quase 21 milhões de reais. Realmente não sei se essas empresas ou essas pessoas têm patrimônio para isso. Agora, pela lei, pouco importa. Porque se elas não tiverem, você penhora bens, exceto os bens de família, fica a dívida. Infelizmente, paciência. Porque as pessoas têm que ter responsabilidade e sofrer as consequências dos seus atos. E acho que é só o começo, né? A gente precisa... Eu não tive acesso à peça toda para ver se realmente já seria o momento, se já tem todos os pontos para já conseguir chegar à fase de obrigar essas pessoas a fazerem a indenização. Mas o fato delas serem obrigadas a indenizar o Estado está perfeito. Assim, ninguém pode sair quebrando o prédio público e não pagar. E além de pagar, é o que o Joel disse, vão ter que ser presos. Hélio, os pagadores de impostos no Brasil já têm que arcar com tanta coisa, orçamento secreto, funcionário fantasma, são os desvios de corrupção, para lavagem de dinheiro também. Só faltava ter que arcar com os custos das obras que foram destruídas naquela invasão. Então não me resta dúvida de quem tem que arcar é quem quebrou. Agora, o que mais você destaca desses desdobramentos? Eu acho um bom ponto. Quem tem que arcar é quem quebrou e normalmente quem deveria receber é quem sofreu o dano. Muitas vezes há uma multa por um ato, o dinheiro entra no caixa do governo e a pessoa que foi vítima ou a instituição que foi vítima não recebe aquilo. É um fato do nosso sistema legal. Eu achei positivo nessa ação civil, né, que não se confunde com a ação penal ainda, né, que há a individualização, né? Você está identificando os 54 vândalos aí que tiveram ligação com a destruição de patrimônio público. Não sei como é que vai funcionar a questão da divisão do valor entre eles. Eu imagino que também deveria ser individualizado, deve ser isso que vai acontecer. A Raquel fez um bom ponto que nem todo mundo vai ter dinheiro, mas é isso aí, você tem que ir atrás. Agora, a ação penal corre também, né? Eles serão punidos pela parte, vamos dizer, criminal dos atos dele, assim como eu imagino que quem não foi vândalo, quem violou a segurança e invadiu, também vai ser responsabilizado, assim como você sempre chama atenção, Felipe, os mandantes cúmplices também. Então, é o processo normal da justiça, espero que corra rapidamente. Essa individualização está acontecendo, a gente lembra que foram mais de 1.420 presos inicialmente, aí mais de 900 permaneceram na cadeia e centenas acabaram sendo liberados. Agora a gente está passando por novas triagens, quer dizer, quem é que vai ter que indenizar, quem é que vai ter que pagar essa multa? A PGR está aí aliviando a barra de alguns que estão em prisão preventiva, alegando que eles não oferecem risco à ordem pública, que é um dos pré-requisitos para a prisão preventiva, é um grupo ali, não são todos, evidentemente. Então a gente está com toda a dificuldade operacional que esses crimes inusitados, exorbitantes, qual é a palavra certa? Esses crimes que ocorreram dessa forma completamente absurda, eles impeliram as instituições a reagir e de uma maneira inicialmente improvisada, com todos os problemas, claro, que sobre os quais as instituições precisam refletir para que isso jamais aconteça de novo. E a gente tem tratado de todos esses problemas, mas mesmo com essas circunstâncias, o trabalho de individualização das responsabilidades está sendo feito. As instituições demonstraram que não querem que ninguém fique impune. Eu muitas vezes ironizo isso, porque a gente não vê isso em relação a outros crimes. Seria ótimo que visse também essa sede de luta contra a impunidade, mas nesse caso ela está existindo. Vamos ver se vai até o final. Alguém quer complementar? Interessante, Felipe, é que você falou da individualização e eu lembro aqui que a sociedade civil ajudou e tem ajudado a identificar esses criminosos. Sem a ajuda da sociedade civil, do internauta que reconheceu A, B, C, que estava participando, a gente não teria tantas as prisões, não teria também provas para processar essas pessoas civil e penalmente. Então, parabéns à sociedade alerta
e que têm colaborado com o Judiciário e com o Ministério Público. E eles próprios produziram provas contra si, né? Em muitos casos, não todos, evidentemente, mas isso acabou pesando contra eles. Tamanha era a onipotência, tamanha era a sensação de que eles ficariam impunes, de que eles poderiam barbarizar naquilo que consideravam um simples protesto, já que estavam legitimados, sim, por narrativas de autoridades públicas. Diga, João. Felipe, a gente viu manifestante golpista enquanto os prédios dos três poderes eram destruídos, vandalizados, dizendo e gritando com orgulho para a Câmara, né? O Brasil é nosso. O Brasil é nosso. Imagina o Brasil na mão dessas pessoas. Agora, é sempre importante frisar. Essas pessoas que estavam aí, em sua imensa maioria, são pessoas ou que foram pagas ou que passaram por um processo muito profundo de fanatização, de extremismo. São, a gente pode dizer assim, a massa de manobra da ala mais extrema do bolsonarismo. Foram até convocadas, né, Foram Joel? convocadas pelo próprio presidente, o então presidente da República. Perfeito. É isso mesmo, Raquel. Foram convocadas, foram mandadas ali, mas não são os mandantes. Esses têm que responder com muito mais seriedade. Eu entendo o ponto que vocês estão colocando, mas cada um tem sua responsabilidade individual, claro. Não tem nenhuma criança ali, certo? E eu acho que o único ponto que eu faria é que você tem que fazer uma responsabilização muito forte dessas pessoas, porque essa onipotência que o Felipe mencionou vinha de uma crença delas de que elas estavam dando um golpe de Estado no país, de que o exército brasileiro viria. Quantos vídeos a gente viu sobre isso? De que o exército brasileiro não as abandonaria e viria tomar o poder no Brasil. Era disso que se tratava. E era por isso tamanha a onipotência, de que elas estavam realmente derrubando um poder constituído. E durante quanto tempo essas células foram ali alimentadas e ficaram nas vistas do poder público, atuando livremente, planejando o golpe livremente na frente dos quartéis, né? Com a leniência, né? Total liberdade para pedir um golpe de Estado e com apoio, hein? Apoio de pessoas importantes leniência da nossa política. da Procuradoria-Geral da República. E leniência total. Nosso procurador Augusto e apoio. fechou O vice-presidente, na época, foi conversar com eles, foi estimular. A primeira-dama do Brasil orou com essas pessoas. As pessoas pedindo um golpe de Estado. Levou comida para eles. Isso tem sido uma discussão muito grande dentro do Exército Brasileiro hoje, porque até o dia 31, você tem já depoimentos, né, até de um coronel da Polícia Militar, mostrando que a Polícia Militar tentou algumas vezes desmanchar o acampamento do quartel-general em Brasília e foi detida pelos generais do Exército. Até ali havia uma ordem do comandante-em-chefe, Jair Bolsonaro, para que isso não fosse desfeito. A partir dali, quando entra um novo governo, começa a haver um conflito. E hoje há uma disputa sobre como é que vai ser a responsabilização disso. Na versão dos militares, eles acham que continuam defendendo a versão de que estava havendo um esvaziamento natural das manifestações e que não caberia punição de quem deixou as manifestações seguirem ali. Você tem opiniões divergentes dentro do governo, dentro do executivo, e tem até uma discussão sobre isso, que foi uma matéria muito boa da Folha de São Paulo nesse fim de semana, de onde vai ser julgado isso. O ministro Alexandre de Moraes, segundo a reportagem da Folha, defende que parte disso seja um processo civil. Até para não sobrecarregar o Supremo Tribunal Federal, existe essa discussão, porque são milhares de... mais de 1.000, né? 1.420 que foram detidos inicialmente, então pode ser que haja mais de 1.000 casos, embora já haja menos de 1.000 pessoas presas. E vamos lembrar que, em determinado momento, eles ocuparam os prédios dos três poderes. Em determinado momento, é como se houvesse ali um golpe. O que não tinham era capacidade de permanência. Eles queriam provocar uma onda que levasse as Forças Armadas com ele ou eventuais reações que fizessem com que as Forças Armadas, então, agissem. Isso estava ali naquelas cabeças bastante tumultuadas pela propaganda mais rasteira que foi feita nas redes sociais e, inclusive, por gente com microfone.